Olá, boa tarde. Hoje, dia 29 de maio de 2022, domingo, dia da Domingueira do Leão. Leão, Lar Espírita Alvorada Nova, esta entidade, esta instituição, que fica aqui no município de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, coladinho com a cidade de Natal. No Leão, nós atendemos aos nossos idosos, temos 40 idosos que residem conosco, e temos ainda uma frente de trabalhos muito grande, uma área boa que a gente tem para desenvolver várias tarefas e estão todas em pleno andamento. Inclusive o atendimento dos passes presenciais, os passes magnéticos, que acontecem às quartas-feiras pela manhã, a partir das 8h30 da manhã, já recomeçaram de forma presencial. Se você quiser vir conhecer, é só se programar. Mas se quiser vir para ser atendido, o ideal é que chegue bem mais cedo, porque o atendimento é por ordem de chegada. Então é isso, é em nome do Leão que nós trazemos aqui a Domingueira, e hoje nós vamos ter a nossa companheira, amiga, irmã de Niterói, a Rosana Dória, e logo, logo vamos colocá-la aqui na tela, enquanto antes fazemos a nossa oração desta tarde. Vamos juntos? Deus, Pai amado, aqui estamos novamente, agradecidos por mais um dia, agradecidos pela vida, agradecidos por todas as bênçãos e todas as oportunidades que temos no nosso dia a dia. Senhor maravilhoso e bom, que nós saibamos receber com gratidão todas as bênçãos que vêm de Ti, e que retribuamos isso através do nosso próximo e também do zelo para conosco mesmos. Que tudo de bom que Jesus nos trouxe, que tudo de bom que a vida nos oferece, seja sempre convertido em algo melhor e mais grandioso, porque é desta maneira que nós podemos efetivamente contribuir para a melhoria do mundo e de cada um de nós. Esteja conosco mais uma vez e que a Tua paz, a Tua harmonia vibrem dentro de nossas almas, que assim seja. Então é isso, nós estamos aqui hoje para mais uma domingueira, e como eu disse, com esta figura aqui que já é muito querida de todos nós, a Rosana Dória, de Niterói, Rio de Janeiro. Tudo bem, Rosana? Como é que você está? Tudo bem, Jacó? Está tudo bem comigo e estou muito feliz de estar aqui junto com vocês, podendo colocar, né, mais um estudo nosso, né? Simples, mas de coração. Que bom, muito bem. Você vai falar de um tema que toca para todo mundo, né? Mesmo para quem disser assim, não, mas eu não gosto muito de Jesus, que tem pouca gente que diz isso, mas qualquer pessoa sempre gosta de ter uma boa relação com ele. A minha mãe dizia, e eu já disse isso algumas vezes aqui, se você gosta muito de falar dos outros ou nos outros, não fique procurando em quem ou o que. Fale de Jesus, fale em Jesus, fale para Jesus, que dá tudo certo no final. Dona Dagmar, dessa forma, já nos antecipava esse tema da Rosana hoje, uma boa relação com Jesus. Que nós tenhamos e que você agora nos presenteie com as boas reflexões nesta direção. A tarde é sua, o espaço é seu, seja muito bem-vinda, Deus te abençoe. Obrigada, Jacó. Então, boa tarde, amigos. É muito bom estar com vocês aqui novamente, trazendo um estudo simples, né? Mas que toca a cada um de nós, com certeza, porque até quando eu vi a chamada, né, o cartaz que o Jacó fez como a chamada, Jesus abraçando aquele homem, de certa forma eu me senti abraçada ali naquele momento, né, porque eu já estava envolvida com o estudo e a gente vai assim aprendendo, e falar de Jesus nos traz assim uma enorme emoção, porque as lembranças dele são as mais lindas que temos nas suas passagens e que nos enche o coração de tal forma que muitas vezes nós chegamos a ir às lágrimas com algumas situações, né? E é muito comum nós ouvirmos falar, né, e até mesmo nas próprias leituras, né, há algumas indagações, como quem é este homem que fez assim tantas curas, realizou tantas curas, né? Quem é este homem que faz cessar o vento, as ondas em alto mar? Quem é este homem que caminha pelas águas,
tranquilizando os seus discípulos, quando naquele momento eles estavam com muito medo. Quem é este homem que nos passou tantos ensinamentos e nos deixa a rota segura para a nossa vida através das bem-aventuranças? E depois que ele, lá no Sermão da Montanha, né? E logo após ele ter colocado no Sermão da Montanha as bem-aventuranças, então ele segue dizendo que vós sois o sal da terra. Isso para todos nós, isso nós sabemos até hoje. Vós sois a luz do mundo. Amai o vosso próximo, amai o vosso inimigo, né? Orai pelos que vos perseguem. Dá a quem te pedir e não volte as costas. Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é. Isso já no final do Sermão da Montanha, porque é um sermão muito grandioso. E quando Jesus vem trazendo isso para a gente, quando ele fala, vós sois o sal da terra, é exatamente o momento do sabor, né? O sal dá sabor à comida. Então, nós podemos fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Como vós sois a luz do mundo. Outra diferença que podemos fazer na vida de alguém, onde quer que estejamos, que esteja sombreado com algo que não esteja bom. Então, nós podemos fazer essa luz. Podemos amar as pessoas, amar aos nossos inimigos, enfim. Ele deixou belíssimas lições, verdadeiras lições, né? Para que nós pudéssemos aprender. Mas muito antes de acontecer as bem-aventuranças, Jesus nos fez um convite. E este convite, né, está lá em Mateus, no capítulo 11, nos versículos 28, 29 e 30. Onde ele vem trazendo para nós, eu vou até fazer uma leitura aqui no Evangelho, que ele diz assim, vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Olha que convite que Jesus faz para nós, né? E este convite é feito por Jesus para todas as pessoas, sem exceção, mas especificamente para todos aqueles que estão sobrecarregados e aflitos. Por que Jesus faz este convite mais para os sobrecarregados e aflitos? Porque neste momento, os sobrecarregados e aflitos, eles se encontram com um coração um pouco mais ansioso por um consolo, por uma diretriz. E aí, quando Jesus faz esse convite para eles, né? Eles podem aceitar ou não. Porque também um coração que está ansioso por uma diretriz também pode estar revoltado. Pode ser um coração que não está preparado para este momento. Então, isso também há de depender muito. Jesus nos promete o alívio, mas também não nos promete a cura dos nossos males, porque sendo os nossos males de vidas passadas, até mesmo da nossa vida presente, de algum passado que temos, e até mesmo do presente, com coisas que fazemos, compete a cada um de nós exclusivamente fazer por onde para termos esta cura, né? E é através do seu evangelho que Jesus vem nos fornecer os meios necessários para superarmos os sofrimentos. Porque o seu evangelho, ele nos alivia e nos conforta de alguma maneira, né? E a gente está sempre buscando nos libertarmos, de alguma forma, dos nossos sofrimentos. E é através de uma reforma íntima, que a gente sempre ouve falar, né, da reforma íntima e do famoso conhece-te a ti mesmo,
que nós precisamos alcançar essa libertação. Mas, assim, nós temos ainda uma dificuldade assim, muito normal, porque nós nos encontramos no planeta de provas e expiações, né? Então, vemos falhas e erros, vícios, e principalmente as coisas alheias. Mas nós não direcionamos este olhar para também enxergarmos que as virtudes todos nós temos, até mesmo estes que nós estamos lá apontando. Quando alguém aponta nossos erros, nós ficamos muito chateados, né? Poxa, a pessoa foi, colocou ali. Nós, quando chegamos em algum lugar, nós mostramos a nossa melhor forma, o que nós temos de melhor. Mas rapidamente isso pode cair por terra, principalmente dentro dos lares, que é onde nós temos a maior intimidade, né? Então, levamos alguém de muita intimidade conosco, por exemplo, na casa espírita. E ali nós estamos agindo de alguma forma, assim, assado, e a pessoa que levamos está a prestar atenção como nós estamos agindo ali dentro da casa espírita, né? E aí faz o comentário. Fulano age assim aqui. Você precisa ver como é que ele faz dentro de casa, como ele fala com as pessoas dentro de casa. Quer dizer, a pessoa foi descoberta e isso causa um certo desconforto, porque é uma verdade. Onde nós temos a intimidade, nós nos mostramos, né, do jeito que somos, com as nossas falhas, com os nossos erros, com os nossos... Eu não digo nem defeitos, falo imperfeições, porque o que dá defeito é aparelho eletrodoméstico, né? Então, eu falo que são as nossas imperfeições. Mas, então, é preciso haver a mudança nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos. Mas voltando novamente, lá no texto que nós acabamos de ler, que está lá, né, em Mateus, o que nós podemos entender com a expressão repouso de vossas almas contida neste texto? O repouso, né, esse repouso, ele pode se entender como um alívio e um consolo decorrentes do nosso comportamento e não como um sinônimo de ociosidade, de inatividade e de improdutividade, né? Exatamente porque a ociosidade, a improdutividade, a inatividade, uma cabeça desocupada é a oficina dos maus pensamentos, ela não tem nada de bom para produzir. E o que Jesus também veio nos chamando a atenção em relação a dizer, com a expressão, o meu jugo é suave e leve é o meu fardo, vamos começar a entender também que o jugo seria uma peça de madeira que é utilizada para atrelar os bois à carroça. Mas o jugo que Jesus chega e coloca para nós é exatamente a observação do seu evangelho. Quando ele traz, né, o meu fardo é leve, o que vem a ser fardo? Procurando no dicionário, né? Fardo é um pacote grande, pesado, né? Então, nós temos um fardo de feijão, temos um fardo de arroz, temos um fardo de café, temos um fardo aí do que for. Mas o fardo que Jesus coloca para nós, que o fardo é leve, né, é exatamente o que impõe responsabilidade. Então, quando nós encontramos, né, no repouso o alívio e o consolo, é o alívio e o consolo através da observação do seu evangelho e com a responsabilidade do entendimento que vamos tendo para dali seguir com as nossas ações. Então, através da observação do Evangelho de Jesus, né, e com essa responsabilidade, nós teríamos uma boa relação com ele. Porque a vontade em se melhorar, ela vai surgir. E aí não tem como nós não seguirmos adiante de acordo com essa vontade.
Então, nós vamos lá na questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 909, onde Kardec, né, pergunta para os espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? E os espíritos respondem para Allan Kardec, né? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Com poucos dentre vós fazem esforços. Então, a gente vai vendo, né, da importância do esforço para que a gente possa melhorar a cada dia e ter essa boa relação com Jesus. Porque as oportunidades estão aí. O convite já foi feito, certo? Mas, assim, muitas pessoas se esforçam, mas algumas não se esforçam. E essas que não passam pelo esforço pensam que não precisam mudar, porque tudo acaba aqui. É do berço ao túmulo. E vivem de forma irresponsável, né? Esquecendo do amor por si e pelo outro, não cuidando do corpo, não cuidando da mente e nem mesmo do espírito, vivem somente a matéria, sofrem pelas coisas materiais, brigam pelo material, só pensam no material, né? E sofrem. Então, ao desencarnar, quanta frustração que essas pessoas têm. Como nós também vamos ter em algum momento da nossa vida, mas esses que são os materialistas, né? A frustração é muito maior do que se fosse imaginar, né? Porque eles poderiam ter aproveitado melhor a vida na Terra, porque assim, tudo será mostrado para cada um de nós. Exatamente o que somos, como uma placa luminosa de propaganda, revelando as nossas imperfeições, as nossas virtudes que ainda não foram desenvolvidas. Tudo será mostrado para nós, né? O que não for possível nós fazermos nessa vida, nós teremos, assim, uma nova reencarnação como recurso para continuarmos buscando a edificar aos poucos essa libertação, né, que nós precisamos, que é através de nós progredirmos intelectualmente e moralmente ao mesmo tempo. Porque a parte intelectual, ela às vezes fica cá embaixo e a moral está cá em cima. Então, nós precisamos estar no mesmo prumo, ou então a intelectual está cá em cima e a moral está cá embaixo, né? Isso dificulta o progresso do ser humano, quando está exatamente havendo essa troca do intelectual lá em cima e o moral cá embaixo, né? Então, essa libertação, ela sempre virá com a responsabilidade das nossas escolhas. E nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e também somos responsáveis pelas consequências das nossas escolhas. Então, a gente não pode reclamar, de jeito e maneira alguma. Reclamar de absolutamente nada. Porque se nós fizermos algo de ruim, né, as consequências virão. E com certeza essas consequências não serão boas. E se nós fizermos algo de bom, as consequências serão boas. Nossa, que ótimo! Isso traz uma felicidade imensa, traz uma paz, né, de que nós fizemos algo de bom e que as consequências foram muito boas, né? Isso preenche o coração de quem quer que seja. Mas aí vamos retornar ao jugo de Jesus. Posso seguir a Jesus e estar sobre o seu jugo, certo? O seu jugo é suave. Mas eu também posso ficar sob o meu jugo devido às minhas imperfeições, às escolhas que irei fazer e os medos. E com certeza esse jugo não será leve. Então Jesus, ele vem nos ensinar, através do seu evangelho, a nós domarmos
as nossas imperfeições, a nós modificarmos a nossa maneira de agir, da fala áspera, né? Daquela maneira irritativa que se tem, do egoísmo, de vaidade exacerbada. Enfim, Jesus vem trazer para nós, né? Nos mostrando e direcionando para nós como deveríamos agir, como deveríamos fazer e como seria para nós mudarmos. Então, vamos conhecer um pouco, né, é que eu fiz assim uma correlação entre imperfeições e as virtudes humanas, né, para a gente fazer uma correlação, né, de uma e de outra, para a gente poder até entender, porque às vezes, não, mas isso não acontece comigo, né? Isso acontece com outro, mas comigo não, isso não faz parte de mim, não é a minha vida, né? E a gente, muitas vezes, nós estamos sim sendo imperfeitos e deixando a desejar nas virtudes. Então vamos lá, né? Eu trago aqui, vou falando as imperfeições e a troca, né? Que seria pela virtude. Então, o orgulho nós trocaríamos pela humildade. Mas não é aquela humildade da roupinha humilde, não é aquela pessoa que mora num lugar mais diferenciado, que não mora bem, que mora num lugar, né, diferente, não é o pobrezinho, não, é humilde de coração, né? É aquela pessoa humilde, ela sabe tanto, sabe, e nem parece, tem tanto dinheiro, mas nem parece que tem, mais ou menos por aí. A vaidade, que será trocada pela modéstia e a sobriedade. A inveja seria pela resignação. O ciúme, a pessoa teria que ter a sensatez e a piedade. A avareza, a generosidade e a beneficência. O ódio, a afabilidade e a doçura. O remorso, a compreensão, a tolerância. A vingança, o perdão. A agressividade, a brandura e a pacificação. O personalismo seria trocado pelo companheirismo e pela renúncia. A maledicência pela indulgência. A intolerância pela misericórdia. A impaciência pela paciência e pela mansuetude. A negligência pela vigilância, pela abnegação. A ociosidade pela dedicação, pelo devotamento. O egoísmo, que significa bloquear as energias que deviam fluir, fazer a troca pela caridade. Ou seja, menos egoísmo, mais caridade, porque significa fazer fluir a vida. Quando estamos presos no egoísmo, né, aquela energia ela não flui de maneira nenhuma. Aquelas pessoas que têm um egoísmo exacerbado, porque todos nós somos egoístas. E quando nós temos esse egoísmo exacerbado de uma forma muito pesada, né, que é uma das chagas da humanidade, o egoísmo, então a energia ela fica paralisada, ela não flui. Ao passo que quando nós vamos para a caridade, né, essa energia faz fazer fluir a vida. Tudo dá certo. A pessoa está sorrindo, ela está de bem, ela começa a praticar o bem, ela faz por ela mesma, ela faz por outras pessoas. Então, a prática da caridade é algo assim formidável. E dentro desse quadro, né, nós começamos também a ter a boa relação com Jesus, porque como diz nossa irmã Ivan, ele fala assim, não será andando nas pegadas de Jesus, porque Jesus já passou há mais de 2000 anos. Mas com a prática da caridade, nós estaremos próximos de Jesus, tendo uma boa relação com Jesus. Né? É muito interessante porque ele é muito franco, né, nas colocações dele.
E ele traz colocações muito interessantes. E eu acabei ficando com essa em minha cabeça. Então, nós temos no Livro dos Espíritos a questão 903, que fala assim, né? Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? E os espíritos respondem para Allan Kardec: incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar. Olha só, hein? Incorrerá em grande culpa se fizer esse estudo, né, dos defeitos alheios para criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. E os espíritos vão mais além. Se o fizer para tirar proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Então, antes de censurardes as imperfeições dos outros, vedes se de vós não poderão dizer o mesmo. É aquela velha história, né? A gente fala do outro achando que nós estamos assim, né, com tudo em cima. No entanto, estamos no mesmo patamar daquele a qual está sendo criticado. E vamos então continuar. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse o meio de vos tornardes superiores a ele. Se lhe censurais o ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humilde e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Vê o arqueiro no olho de seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Então, é muito comum algumas pessoas apontarem, verem todas essas imperfeições que nós falamos aqui, né, fazendo um comparativo com as virtudes, e achar que ele está completamente virtuoso quando ele se encontra no mesmo patamar, ou seja, né, nós vemos a trave no olho do vizinho, o arqueiro no olho do vizinho, mas não enxergamos a trave que se encontra em nossos próprios olhos. Então, nós estamos assim, né, colocando as formas que nós temos de ter uma boa convivência com Jesus. Porque quando nós fazemos exatamente ao contrário, não existe uma boa convivência com Jesus. Mas em alguns momentos da vida, nós conseguimos ter, sim, nós podemos até não ter uma boa convivência com Jesus a todo instante, né? Mas nós podemos, sim, em alguns momentos de lucidez, naqueles momentos em que a vontade chega para nós e faz com que nós comecemos a nos esforçar para melhorarmos, porque não vai ser de uma hora para outra. E nós não vamos nos tornar seres angélicos, né, de um dia para o outro, principalmente porque estamos num planeta de provas e expiações. Então, isso não vai acontecer conosco. Né? Então, é exatamente a duras penas, é a custa de muito trabalho mesmo, né, que nós vamos conseguir chegar onde nós almejamos e tendo uma boa relação com Jesus, porque ter uma boa relação com Jesus é algo assim de tão maravilhoso. Não é só nos momentos das aflições, não é só nos momentos dos nossos sofrimentos, mas também nos momentos da nossa alegria, com gratidão em nosso coração por coisas boas que acontecem em nossa vida, que faz parte. Então, nós também estarmos numa boa convivência e por termos esta boa convivência com Ele, quantas coisas boas e maravilhosas e lindas que acontecem na vida da gente. Eu trago aqui
dois exemplos, né, de pessoas que têm uma boa relação com Jesus, né? Existem várias pessoas, mas eu trouxe apenas duas. A primeira é o padre Júlio Lancelotti, né? Que ele é conhecido por ajudar moradores de rua e promover ações para poder melhorar a qualidade de vida dos desabrigados, né? E ele até em mês 7 de 2021, ele estava assim preparando um lugar para que ele pudesse colocar os desabrigados que estavam assim necessitando de amparo, né? Lógico, estão desabrigados, estão necessitando de amparo, né? Mas para que eles pudessem se proteger no inverno. Porque o inverno em São Paulo é muito frio. Quando o inverno vem mesmo para castigar, acho que todos nós sentimos, e muito mais esses moradores de rua, porque não tem para onde correr. Então, ele é alvo de muita crítica e de receber, assim, muitos processos, porque ele faz distribuição de sopa, distribuição de cobertores, né? Ele até auxilia com alguns que estão necessitados de sua saúde, corte de cabelo, ou, enfim, ele tenta dar uma qualidade de vida melhor para essas pessoas que estão ali necessitadas. E quando foi, acho que deve ter uns 10 dias, mais ou menos, que nós tivemos 3 dias de muito frio. O frio foi chegando aos poucos, né? E foi numa terça, numa quarta e numa quinta-feira. Ele foi até as ruas, porque ele faz isso constantemente, né? Ele sai com uma equipe. E ele, então, ele encontrou um homem que ele tinha bebido, porque eles se utilizam do álcool para poder se aquecer, mas como o álcool ele é volátil, o que acontece? Ele aquece até um determinado momento e depois ele começa a congelar. Né? E a pessoa, então, começa a ter problemas na circulação, e começando pelas extremidades. O homem começou a passar mal, e deu sorte que o padre Júlio estava ali e socorreu o homem dele não morrer congelado. Mas já outras pessoas não tiveram a mesma sorte. Não tinha o padre Júlio perto. E acabaram por desencarnar. Então, a gente vê que o nosso momento, hoje em dia, nós passamos um momento de muita dificuldade, acho que pelo mundo, não só no nosso Brasil, econômico, social, político, né? Tá tudo dando errado. E aquele que faz ainda é alvo de crítica, né? E a gente, ao invés de criticar, a gente deve ajudar e também não ficar esperando que o governo faça, porque muitas pessoas até chegam e falam: ah, mas é o governo que tem que fazer, essa obrigação, ela não é minha. O governo, sim, é que deve fazer por onde? Para ajudar a essas pessoas. E a gente sabe que não é por aí. Né? A gente precisa ser mais benevolente, amar um pouco mais, nos colocarmos à disposição das pessoas. Né? Então, nós vamos assim, um outro caso que eu trago, não um caso, né? Uma outra situação seria da irmã Dulce, né? Já desencarnou, mas em 1939 ela invadiu 5 casas. As casas estavam fechadas, ninguém, sem habitação. E o que ela fazia? Ela invadia a casa, levava os seus pobres para casa, os pobres, os doentes e os desabrigados para ficarem lá e serem cuidados por ela. Ela era, então, denunciada ao prefeito. O prefeito ia lá para expulsá-la. Ela chegava, falava para ele, né? Quando ele falava assim para ela: a senhora sabe que não pode fazer isso. E ela dizia para ele: então me prenda. Mas a senhora sabe que não pode fazer isso. E novamente ela respondia: então me prenda. Em nenhum momento ela disse: não, eu sei, eu não vou fazer mais. Ela dizia: então me prenda, porque ela ia continuar fazendo. Então a gente vê, né, como é que Jesus ele veio com todos esses ensinamentos, todos. E lá no Evangelho
no capítulo 1, que vem trazendo: não vim destruir a lei. Jesus veio fazer com que essa lei fosse cumprida. E onde é que estão essas leis? Na nossa consciência. E quais são essas leis? São os 10 mandamentos. Através dos 10 mandamentos, Jesus nos apresentou um pai de amor, porque até então era visto como um pai um Deus, né, que fazia mal, um Deus que não era bondoso. Na época de Moisés, do olho por olho, dente por dente. Jesus então vem e faz modificações nessas leis. E ensina para nós que através desses 10 mandamentos, né, ele vem trazendo um ensinamento maior de amor para todos nós. Então, através do seu evangelho, ele nos ensina a amar, desde o início até o final do evangelho segundo o Espiritismo. Nós aprendemos como amar, como fazer melhor, como melhorar a nossa qualidade de vida, como melhorar os nossos sofrimentos, como sair das situações difíceis, que nós podemos fazer tudo isso. São ensinamentos ricos que nós temos, mas o principal deles é o amor. Mas ainda nos encontramos muito difícil desse amor que Jesus vem trazendo para nós. Como o padre Júlio Lancelotti chega e ajuda a população de rua, muitas outras pessoas poderiam também fazer isso, mas muitos ainda não conseguem. Porque o padre Júlio, onde é que ele vai? Ele vai em lugares perigosos, né? Ele lida com ladrões, ele lida com pessoas que usam crack, ele vai numa cracolândia. Então, ele é muito criticado por isso aí, exatamente porque as pessoas falam assim, porque está na rua, né? É onde tem que estar mesmo, e ele está ajudando para poder vir roubar a gente, fazer acontecer. Quer dizer, começam tantos julgamentos, quando nós deveríamos de julgar a nossa própria vida. Mas colocarmos-nos à disposição para ter mais padres Júlios por aí, fazendo esse bem, dando um pouco de dignidade, o mínimo que seja, né? De comida, cobertor, no frio, como essas pessoas têm essa necessidade, porque é um trabalho muito bom, muito bonito, e que, parando para conversar, as histórias de vida são coisas que a gente nem acredita. Existem pessoas cultas na rua, existem pessoas que se formaram e perderam tudo e estão nas ruas. Na própria pandemia, nós vimos atos de amor por pessoas que eram ateus, trabalhando com população de rua no inverno, com comida, com cobertor, não acreditam em Deus, mas praticam a caridade muito maior do que aquele que crê em Deus e que bate no peito. Então, Jesus veio trazer para nós o ensinamento de amor, que é o que mais vai nos aproximar dele, é o que nos aproxima dele, né? Mas esse amor é preciso ter sabedoria. E para que a gente possa conseguir atingir o objetivo essencial, que é ajudar, educar, consertar, entre tantas outras coisas que indicam o melhor caminho a seguir. E Jesus, ele não veio pregar a violência, de maneira alguma. Não tem violência para Jesus. Mas hoje em dia, a gente vê tanta coisa espalhada pelo mundo, né? A gente vê tanta coisa assim perto de nós. Nós vemos pessoas, às vezes, que acabam de assistir uma palestra ou saem de uma igreja católica, param no jornaleiro e conversando com uma pessoa amiga numa
vendo uma reportagem, né? Chega e coloca. Esfolar é pouco, tem que matar. Mas a pessoa acabou de sair de uma igreja ouvindo a palavra do que foi colocado. Acabou de sair ou de uma casa espírita. Acabou de ouvir uma palestra. O que ela foi buscar? Ou será que ela ouviu alguma coisa de diferente? Então, a gente precisa, né, atentar para tudo isso. Porque nós buscamos, mas também não sabemos conservar tudo isso em nós. Manter por um tempo. Se perde num momento, não atravessar a rua, não sair, por exemplo, a gente vai a uma casa espírita, fica ali compenetrado, se emociona, né? Recebe o passe, tem tudo, enfim, ali, sai muito zen, mas tropeçou, aí já vem aquele palavreado todo, perdeu tudo que conseguiu. Tudo que ela adquiriu, que ela absorveu, se conseguiu absorver, né? Dentro da casa espírita. E aí as pessoas querem falar de Jesus. Querem se colocar para Jesus. Ele está ali aguardando a todo tempo. Mas a pessoa, às vezes, ela se perde. Ela não sabe como chegar. Não é com fanatismo, não é com falar da boca para fora, mas é simplesmente colocando o coração. Este é bendito. Quando se fala com o coração, quando se exterioriza com a emoção. Porque é assim que nós sentimos quando nós falamos dele. Se nós pararmos para pensar, nada nos pertence nessa vida. Nada, absolutamente nada. Tudo que temos é temporário. Tudo que temos é um empréstimo de Deus. Então, todas as coisas passam. Tudo passa. Né? Desde os sofrimentos, as aflições, as doenças, as alegrias, como também passam, né, as coisas materiais. Elas vão de uma pessoa para outra, elas são vendidas, elas são doadas. Então não tem como. Então nós somos visitados pela felicidade, mas nós não a temos a todo instante, porque a felicidade, ela é impermanente. São momentos de felicidade que nós temos. Então é preciso aproveitar essa visita, que por vezes ela se faz assim tão sutil, né? E nós não observamos, porque para alguns, uma felicidade é receber um presente numa caixa grandiosa com um laçarote de fita vermelho, chamando bastante atenção. É um carro, 0 quilômetro. Mas olha, existe maior felicidade do que abrirmos os olhos todas as manhãs, abrirmos a janela do nosso quarto e nos depararmos nessa estação linda que está acontecendo, que é o outono, e vislumbrarmos um céu azul, cor de brigadeiro, com um céu maravilhoso. Tem coisa melhor? É um presente da natureza para nós. É Deus e a sua criação. E isso muitas pessoas não observam. Nós lembramos do amigo Jesus muitas vezes, quando a nossa embarcação está num mar revolto, quando ela está para quase afundar. Nós lembramos dele, porque nos dá medo, nos dá o pânico, não sabemos para onde correr. Então, onde é que vamos nos pegar? Muitos se conscientizam. Eu vou me pegar com Jesus. É com o seu evangelho. É com ele que eu vou conseguir o afago, o consolo neste momento das minhas aflições. Então, para alguns, nesse momento, a boa relação se faz quase que de imediato, porque sofrer nos chama a mudanças. O sofrer faz com que nós tenhamos que parar
e refletir sobre a vida que nós estamos levando. Principalmente quando se coloca em cima de uma cama. É o momento exato. Precisa parar. Então adoece e fica numa cama. E aí começam as reflexões. O que eu poderia ter feito, o que eu tenho vontade de fazer, como eu vou passar a agir. Tantas coisas passam pela nossa cabeça. Jesus veio, né, e nos ensinou muitas coisas. Inclusive, que nós tenhamos que fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. Então, é uma excelente reflexão para que a gente possa, né, ao falar, vamos parar e pensar, será que é isso que eu gostaria de ouvir? Até mesmo naquele ímpeto, quando a palavra sai, a gente fala assim, poxa, mas eu não pensei. Pensamos, sim, pensamos. Porque ninguém fala sem pensar. Então, nós tivemos, sim, o pensamento. Nós falamos impensadamente. Mas nós falamos, pensamos. Estava ali em nós. Aquele sentimento estava ali guardado para poder sair. E aí nós machucamos. Mas não gostaríamos de sermos machucados daquela maneira? De ouvirmos determinados palavreados? De passarmos por determinadas irritações que nós mesmos fazemos no nosso dia a dia, nas nossas casas? Porque do lado de fora, nós mostramos a nossa melhor forma, o nosso cartão de visita, para sermos aceitos. Mas já fomos aceitos dentro da nossa casa, no nosso lar, na boa convivência ou não. Então, Jesus nos ensinou isso. Fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Conseguimos nos amar? Isso nos aproxima dele. Isso faz com que tenhamos uma convivência excelente com Jesus. Jesus lançou sobre o mundo um novo sentimento. Ensinou-nos tantas coisas. Com seu olhar sereno, suave, ele deixou-nos a mais linda e a maior história de amor. E, para finalizar o nosso estudo, eu trago para nós, né, uma música do Jacomelo, que ele vai colocar agora para nós ouvirmos. A maior história de amor. Olhe para mim, preste atenção, vou lhe contar uma história de amor. Ele chegou, falou assim, o céu lhe dou, se você quiser. Basta fazer o que eu fizer, dando de si o que há de melhor, sem distinção, sem ambição, é se doando o que você tem a mim. Faça aos outros o que quer pra si. Faça tudo com coração. Ele falou, eu sou amor. Só se vai ao Pai por mim.
Jesus, 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 o Mestre, o Senhor. Jesus, 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 a maior história de amor. Jesus ama todos com igual condição. Viver seu amor é o caminho da sublimação. Jesus, Jesus, amigo, irmão, Mestre, Senhor. Jesus, Jesus, profeta, exemplo vivo do amor. Jesus, Jesus, a tua fala, fala de amor. Jesus, Jesus, vivendo bem, te presto louvor. Jesus, Jesus, amigo, irmão, Mestre, Senhor. Jesus, Jesus, profeta, exemplo vivo do amor. Jesus, Jesus, a tua fala, fala de amor. Jesus, Jesus, vivendo bem, te presto louvor. Jesus, Jesus, amigo, irmão, Mestre, Senhor. Jesus, Jesus, profeta, exemplo vivo do amor. Então, amigos, nós fechamos esse bate-papo, esse estudo nosso, que possamos realmente ter uma boa relação com esse mestre de amor. A sua fala, fala de amor. E que essa fala de amor possa falar a todos os corações que estão presentes a ouvir neste momento. Que esta fala de amor possa ser escutada por todos aqueles que estão necessitados, sedentos e famintos deste amor maravilhoso que é do nosso Mestre Jesus. Que tenhamos uma tarde maravilhosa e muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo no coração de todos. A tarde já foi maravilhosa com o tema que você escolheu, a forma como você apresentou, tudo, né? E aí eu só sou suspeito no final por conta da música, mas tudo bem, vamos em frente. Mas foi ótimo. Essa música tinha tudo a ver. Essa música, ela completa esse estudo, porque essa música, ela fala exatamente da boa relação com Jesus. Não tem como não ter, que é tudo que nós estamos precisando. E algo que nos emociona. Quando eu fui terminando, as coisas vinham assim na cabeça, vão fluindo, vão brotando. Não tinha como deixar de passar, trazer você. Pena que foi só a música, se você estivesse tocando, seria melhor. Mas... Não, tá bom, assim tá ótimo. Assim já está de bom tamanho. Pois é, mas além dessa música, daqui a pouquinho a gente vai ter Roberto Nunes tocando aqui uma música super querida de muita gente. Eu sonhei que tu estavas tão linda. Uma música deliciosa, né? Daqui a pouco o Roberto traz ela para a gente. Mas agora, no final, eu queria falar para vocês dessa nota que está aparecendo aí. Sábado que vem, dia 4 de junho, eu estarei realizando um workshop de 2 horas sobre depressão, síndrome do pânico, ansiedade. E este workshop ele é gratuito, apesar disso você precisa fazer sua inscrição. É só você entrar nesse site que aí está, magnetismoonline.com.br/workshop, e aí você entrando, você vai se inscrever, e quando você se inscreve, é quase que automaticamente você recebe uma senha de inscrição no site, e aí deixa eu já te adiantar, lá você vai ter logo à sua disposição 3 vídeos sobre a cura no magnetismo.
Os vídeos estão muito bem produzidos, assim, apesar de que com pouca produção, mas com elementos muito interessantes, muito ricos. Então, você entrando já para se inscrever, você já vai ter disponível 3 vídeos, a cura no magnetismo, e depois ainda vão ter mais 2 outros vídeos antes do workshop. Olha só que quantidade de coisas que vocês vão ter. Esses outros 2 outros vídeos, eles vão falar acerca agora da depressão. Mas o workshop é ali onde a gente vai dar uma fechada boa no assunto, porque esses 2 vídeos, um vai tratar de coisas que a gente não deveria dizer ou ter muito cuidado se quiser dizer para algum depressivo, e o outro vídeo é assim, os cuidados que a gente deve ter com as pessoas em depressão, porque são pessoas que estão passando por situações muito difíceis e que por isso mesmo não é de qualquer maneira que a gente ajuda, e muitas vezes a gente tem a melhor intenção, mas não é tão bom o resultado. Então, são 2 vídeos também preciosos. Então, vocês vão ver aí, além do workshop, você se inscrevendo, você vai ter aí 5 vídeos para se preparar para no dia 4 de junho ter o workshop, e aí depois, quem sabe, a gente pode até ter um seminário aí sim, entrando com muito mais detalhes, né? Mas isso já é outra história. Por enquanto, 4 de junho, sábado que vem, 5 horas da tarde, um workshop sobre a cura do magnetismo, a cura da depressão pelo magnetismo. Agora nós vamos encerrar fazendo aqui uma magnetização de nossa água. De vez em quando, dia de domingo, quando termina, que eu me lembro que a gente poderia ter magnetizado a água. Então, vamos magnetizar nossa água agora para ela ficar ali bem potente, bem potencializada. E logo em seguida vem o jinglezinho do encerramento da mini palestra, da domingueira, melhor dizendo, e na continuidade nós entramos então com o Roberto Nunes tocando para nós Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda. Então é isso, agradecemos muito pela sua presença, por sua participação, e vamos lá agradecer a Deus e magnetizar nossa água. Deus, Pai de amor e bondade, agradecemos pela inspiração, pelas ideias que se abrem no nosso mundo íntimo. Agradecemos pela oportunidade desta comunhão com espíritos maiores, que juntam os melhores fluidos, tanto nossos quanto da própria natureza, para potencializar a nossa água. Que a nossa água receba todos esses fluidos da maneira ideal para o nosso consumo. E que ao bebermos esta água, nós tenhamos total consciência de que isto vai escanear por dentro todos os cantinhos do nosso corpo, todos os espaços de nossa alma, como a ajustar, como a corrigir determinados pontos que precisam de reparação. Confiemos na bondade de Deus, através das leis da natureza, da bondade dos amigos espirituais, e desses potenciais que cada um de nós trazemos em nós mesmos. Confiemos, acreditemos nesta magnetização. E ao terminarmos mais uma domingueira, possamos beber esta água com total gratidão e respeito. E se alguém quiser que a água dure uma semana, tome em pequenas doses, para que no próximo domingo a gente magnetize outra vez. Deus nos abençoe, Deus nos proteja sempre. Graças a Deus. Que tenhamos todos um bom final de domingo, uma excelente semana. Rosana, um grande abraço, minha amiga, obrigado mais uma vez. Deus te abençoe aí nesta Niterói linda, bela e fagueira. Que tudo seja bom na sua vida, como na vida de todos nós que estamos aqui, que estivemos aqui reunidos nesta live. Vamos agora fazer o nosso encerramento e logo coladinho vem o meu amigo Roberto Nunes. Um grande abraço para todo mundo.